Bom, pessoal, estamos aqui, mais uma segunda-feira de entrevistas para vocês aqui no canal. Estrago hoje um nome que muita gente tinha pedido desde da volta, né, desse programa. A presidente da Confederação Brasileira está com a gente aqui hoje, Cristiane Cajuara. Cris, primeiro, bom dia, boa tarde, boa noite, né, para a hora que o pessoal estiver assistindo esse programa. Queria te agradecer por estar participando aqui. A gente sabe que nos últimos meses, né, tá uma loucura muito grande de eventos e regionais e coisas de COB, então eu queria te agradecer por estar tirando um tempinho para a gente poder bater esse papo hoje. Obrigada, Ornelas. Um oi para todo mundo aí. A gente não sabe, né, que hora que a pessoa vai estar assistindo aí essa nossa entrevista, mas um oi para todo mundo. Obrigada pelo convite, Ornelas. Você sempre acompanhando muito de perto também, né, o nosso FABR, o Flag também. Correria sim, mas graças a Deus uma correria muito boa. Correria que a gente sempre quer ter, né? É verdade. E, Cris, pra gente começar, eu queria fazer uma pergunta talvez que foge um pouco do futebol americano, né? Uma das grandes conquistas que a gente teve esse ano foi a entrada do Flag no COB, né? Então, dentro do Comitê Olímpico, e a gente percebe, mesmo que de fora, que isso tá exigindo mais de você, de Raquel, da CBFA, né? Então, em muitos eventos, em muitos, né, cursos até que a gente tá vendo que estão acontecendo. Então, como que tem sido, assim, esse impacto agora de estar dentro de um programa olímpico, de estar com outras modalidades que também estão entrando agora, né, para essa vaga de Los Angeles? Qual que estão sendo, talvez, os maiores aprendizados que vocês estão tendo mesmo, de coisas que vocês já podem aplicar para nossa realidade aqui? Não, essa é uma excelente pergunta, né? Então, acho que, né, uma coisa que a gente realmente não esperava ver tão cedo, né? Acho que todo mundo que está na modalidade tinha esse sonho do flag olímpico, de virar um esporte olímpico. Finalmente aconteceu, né? Desde abril, então, a gente está oficialmente filiado ao COB, e isso realmente, né, traz muitos benefícios, mas também traz muitas responsabilidades, né? Então, a gente sabe, assim, que a gente, né, reforçou muito a nossa equipe aqui, né, administrativa, financeira, né, o pessoal da contabilidade. Então, tudo isso vai precisar, né, estar muito 100% em dia, com todas as situações, né, e tudo mais. Então, a gente sabe, né, a gente reforçou, então, a nossa equipe, né, a gente sabia dos pontos aí que a gente tinha que melhorar da última gestão para agora. Então, a gente já reforçou, né, toda esse departamento, vamos dizer assim, administrativo, financeiro, prestação de contas, que era uma das coisas que a gente acabou deixando a desejar por falta de braços, principalmente, acho que na última gestão, né, quem acompanha de perto, a gente sabe, né, acho que não só no nível de confederação, mas a gente sabe times, federações e tudo mais, a gente sabe que todo mundo faz um pouco de tudo e acaba sobrecarregando, né, a gente sabe que são pouquíssimas pessoas que realmente precisam, né, e conseguem se dedicar, né, 100% ao futebol americano. Todo mundo tem 2, 3 funções, né, todo mundo tem um trabalho, aquele que paga as contas, e mais o FABR, mais um time, e a CBFA não era diferente. Então a gente, né, tinha muitas coisas, muitos pontos realmente que a gente precisava melhorar, a gente sabia disso, né, a gente conversou muito também em todo momento de eleição e tudo mais, então a gente sabia que a gente precisava reforçar principalmente essa área. A gente está tendo um apoio muito grande do Comitê Olímpico, do COB com isso, né, eles sabem que as novas confederações, né, elas precisam dessa ajuda nesse primeiro ano, principalmente, né, que é a ajuda de realmente de estabelecer, de estar dentro das conformidades. Então eles sabem disso, tudo isso. Então, além de um gestor esportivo que está, né, junto com a gente, muito próximo para pensar sempre na parte de como estão as seleções, de como vai ser nossa preparação para os jogos e tal, eles colocaram também um outro gestor, né, basicamente, assim, para nos dar esse apoio, sabe? Tipo assim, do que a gente precisa fazer, do que precisa estar em conformidade. Por exemplo, né, uma coisa simples até, mas, por exemplo, nosso site, que precisa ter todas as informações, sabe? Tipo assim, informação, assim, sempre na mão para qualquer pessoa da comunidade, dos atletas, times, assim, que eles possam acessar tudo isso, né? Então, a gente tem 2 pessoas, né, 2 gestores, basicamente nos apoiando e dando a mão realmente para que a gente consiga estar apto e consiga estar sempre, né, em dia com todas as nossas obrigações. Então, está sendo muito legal, um aprendizado muito grande também, mas assim, eles não só exigem, mas também
fornecem muito conhecimento. Então, isso vai ser uma das coisas, com certeza, assim, que vai ser de legado que vai ficar, sabe, para a confederação em si. A gente sai de uma coisa, né, de uma confederação de esporte 100% amador, todo mundo, né, agora para entrar nessa parte que a gente começa já poder se profissionalizar, principalmente nessa parte de gestão que a gente vai estar sendo bem exigido, né? Então é muito legal, assim, muita coisa a se fazer, né? Muita coisa, mas eles sabem que esse primeiro ano sempre, né, tem bastante coisa para fazer, mas eles também dão bastante informação para que a gente consiga, né, se adequar e estar dentro, né, assim como as outras grandes confederações que já são olímpicas há mais tempo. E uma questão que você falou, que eu achei muito legal, é reconhecer que na primeira gestão tiveram, né, questões que precisavam ser melhoradas, né, de, como você mesmo falou, né, faltava abraço e tudo mais. E era uma das questões, né, de quando a gente teve efetivamente uma eleição ano passado, pela primeira vez, com 2 chapas e tudo mais. Imagino que tenha sido, né, um processo bem diferente para vocês também, né, de trazer a Raquel, né, que é uma pessoa também que já estava presente de diversas formas, mas passado tudo isso, passado a eleição, você acha que tiveram aprendizados importantes para esse segundo mandato, no sentido de, não, realmente tinham pontos ali que a gente realmente poderia ter visto de uma forma diferente, que vocês já estão conseguindo executar de uma outra forma? Não, com certeza, Ornelas. A gente ainda está finalizando todo o processo, né? A parte, vamos por toda a burocrática da última gestão, vamos dizer assim. A gente ainda está finalizando, né? A gente vai apresentar agora, finalzinho, no máximo em agosto, toda a parte de prestação de contas dos últimos 4 anos, de tudo que a gente realmente precisa fazer. A gente, né, percebe sim que a gente tinha pontos a melhorar, então a gente já está sanando, né? Então a gente trouxe pessoas para nos auxiliar para que não fiquemos, né, dessa mesma forma. Então a gente sabe o que precisava melhorar, tanto na parte administrativa, tanto na parte esportiva também, né, de colocar mais pessoas também, mais braços. Então isso também a gente já começou a sanar, tanto na parte administrativa financeira, que, né, inclui também a parte de contabilidade, mas também na parte esportiva, né? A gente sabe que também tem uma equipe bem bacana também dentro da Superliga, uma equipe bem bacana também na diretoria de flag, fazendo um ótimo trabalho, sabe? A gente sabe que sempre tem coisas para melhorar, mas a gente já começou a trabalhar, né, fortalecendo a equipe, para que a gente consiga deixar um menor número de brechas aí possíveis. Ah, legal. E você falou, né, sobre muita coisa acontecendo, né, não só para vocês, mas para os times, né? A gente teve agora, no último final de semana, a gente tá gravando na semana do dia 30, acabaram, né, todos os regionais, agora resta só né, a Super Final e a Taça Brasil. E foi realmente um processo que eu imagino muito desafiador, né? Até falando com pessoas de times que estavam envolvidas, foram mais de 100 times, né, dentro do processo, só no masculino, né, que chegaram a participar. No feminino, se eu não me engano, acho que foram quase 70, né, acho que um número mais ou menos nessa toada. E eu imagino que, né, o quanto isso mostra realmente, o quanto o flag cresceu, porque eu acho que pra gente que tá dentro, o flag sempre teve aqui, né, o Brasil joga a Copa do Mundo feminina há mais de 10 anos, o masculino também está começando a ter um peso maior agora, a Superfinal existe, sei lá, desde 2012, 13, então não era uma novidade o flag, mas eu acho que para muitas pessoas o peso do flag mudou, né, então o quanto que você acha que até dentro da CBFA, da primeira para a segunda gestão, o flag começou a ganhar mesmo esse papel de protagonista dentro do cenário? Eu acredito que sim, né, principalmente a gente está presenciando, né, todo esse crescimento do flag olímpico, né? Então, assim, questão de visibilidade, de mídia, sabe, tipo, de exposição também, dos times se interessarem. Então, a gente via, né, que era um movimento muito interessante, que já estava crescendo já desde, acho que, do Mundial de 21 de Israel, que quando teve aquele aumento da procura, principalmente também dos times masculinos, né, a gente percebeu isso daí, e de lá para cá veio crescendo cada vez mais. E a gente sabe que, assim, tem muitos times que não têm campeonatos regionais ou estaduais de flag, então a única competição, de repente, do ano é a antiga Copa do Brasil, que agora tornou-se Brasileirão também, então a gente entende a importância desse campeonato, dos times terem contato com equipes, né, do cenário nacional, equipes de
de nome já do flag, né? Muitos times que só tinham o futebol americano equipado, buscando também fazer equipes competitivas do flag também. Então, acho que isso está sendo um movimento muito legal, né? Pela primeira vez, como a gente falou também, a gente conseguiu fazer esses regionais também quase que sem custo para os atletas, né? Antigamente tinha um rateio que os atletas e times tinham que fazer, por exemplo, além da inscrição que todo mundo paga para jogar, tinha o rateio da rodada. Então, por exemplo, assim, no final de semana, as despesas, por exemplo, arbitragem, transmissão, vídeo, filmagem, ambulância, tal, normalmente acabavam sendo rateadas, né? A CBF assumia alguma parte, mas não dava para, por exemplo, assumir 100% aí dos custos. E esse ano, né, com o nosso patrocinador agora, né, patrocinadores oficiais do Flag que a gente conseguiu trazer, que acabou, né, chegando também pela primeira vez nesse, para custear, vamos dizer assim, quase que 100% das despesas das equipes. Então é bem bacana, então a gente percebe, né, esse crescimento de visibilidade, de interesse das empresas também em fazer parte desse movimento olímpico e dos times com certeza querendo fazer parte desse cenário nacional, né? Acho que por ano que vem a gente tem, nossa diretoria que tem um desafio também da gente começar a pensar em outras formas de implantar dentro do Brasileirão. A gente sabe que tem equipes muito bem consolidadas e tem outras que estão começando, então, de repente, pensar numa D2, numa D3, de repente, no próprio Flag também, porque tem bastante ainda disparidade, né, de maturidade de jogadores e times também que estão começando, né, para que a gente não tenha também, né, os times, por exemplo, desanimem de enfrentar logo de cara, né, os campeões e ter placares muito elásticos também. Então, só que é um desafio também, porque, né, as distâncias também, então, por exemplo, a região sudeste, né, claramente daria para fazer alguma coisa, né, D1, D2 e até D3, inclusive, mas, de repente, outras regiões que tem menos times, talvez não teria condições de repente, fazer diferenciada aí as divisões, mas a gente tem um desafio bom, teoricamente, né, para tentar organizar de alguma forma um pouco mais competitiva, que as equipes consigam também e tenham prazer de participar, né, dessa etapa nacional e que se classifiquem, de repente, né, mais equipes se classifiquem para essa fase de playoffs, vamos dizer assim, que é a superfinal, que vale vaga, que vai valer também Bolsa Atleta. Então são várias coisas aí que tem como benefício, né, do time estar participando dessas competições nacionais, e a gente quer cada vez mais, né, dar melhores estruturas, melhores condições para os times participar e também maior competitividade, que de repente vem aí numa questão aí de dividir também os times de acordo com o rendimento ou com o tempo, essas coisas assim, para que a gente tenha, evite, né, placares muito elásticos também, e que os times, de repente, que estão começando, tenham chance de alguma forma participar das próximas fases, sabe? Então a gente já tem pensado muito nisso, tipo, em formato e algumas coisas nesse sentido. Também, né? E você falou, né? A gente falou bastante já desse Flag no começo, mas uma das coisas que veio, né, com a nova gestão, né, o segundo mandato, foi a unificação novamente, né? Que era uma questão que para o pessoal do futebol americano era muito discutido, era necessário também por vários fatores. E a gente tá vendo, né, a Superliga chegando, né, mais de 30 times só na primeira divisão, uma segunda e uma terceira divisão também, né, que era algo que já tinha no Brasileirão, a BFA antiga também chegou a ter, né, esse formato de multidivisional. E como tem sido agora, né, também esse novo desafio de ter todo mundo junto, é mais gente, imagino que seja mais dor de cabeça também para fazer tudo acontecer. Esse fim de semana agora, por exemplo, se não me engano, acho que são 13 jogos, né, que a gente vai ter olhando para as 3 divisões, mas o quão isso era também uma coisa que a CBFA queria fazer bem feito, né, por assim dizer, para que essa transição, né, principalmente dos times BFA, né, que viessem para o formato agora Superliga, para que isso fosse melhor, né, por assim dizer, fosse um processo mais amigável, por assim dizer. Com certeza, né? Acho que era isso. Isso é uma das coisas que acho que a comunidade toda, né, ansiava muito por isso. A gente teve toda essa parte, né, de negociação, de conversas e tudo mais, mas eu acho que foi muito importante, né? A gente está vendo toda a força do Flag, né, a proporção que ele está tomando, e no futebol americano, se a gente continuasse separado, né, a gente ia cada vez mais minguar, né? A gente via que ambos os lados tinham dificuldades por estar separados, e a gente sabia, tipo assim, que era uma necessidade, sabe? O que eu acho que, assim,
toda essa visibilidade que a gente tá tendo do flag, se o FA não fizesse alguma coisa, a gente ia acabar, né, morrendo, cada um no seu lado. Então, assim, era muito necessário. Ainda bem que acabou unificando, juntando todo mundo. Claro, né, que os desafios acabam sendo muito maiores agora, porque a gente, né, tem muito mais time, mais gestores, mais equipes, mais desafios, principalmente no Brasil ser geográfico, né, e todas essas particularidades que a gente sabe das dificuldades dos times, com falta de recurso, porque teoricamente, né, a gente tem bastante recurso do COB, do patrocínio pro flag, pro futebol americano ainda não. Então, os desafios são muito grandes, né, tipo, e assim, apesar dos times, muitos terem muita estrutura, tem outros que já não tem tanto, e a gente sabe aquela dificuldade máxima que acho que todo mundo enfrenta em todo o Brasil, que é a dificuldade de campo, né, de repente mandar os jogos num lugar bacana. Então, tudo isso acaba se multiplicando, a gente ainda está, né, se adequando, né, trouxemos muitas pessoas bem boas, né, tipo Lafa, o Rames, muita gente, né, que somando com o Rodrigo, com toda a equipe também que já está atuando no nacional, a gente trouxe, né, tipo, por exemplo, Daiana, a parte do marketing, então a gente está se adequando a tudo isso, né, e tentando fazer da melhor forma possível, né, então, assim, lógico que não é fácil, né, tem muitos desafios ainda para serem contornados, mas, assim, eu acho que pouco a pouco a gente está mostrando que é uma coisa que foi uma coisa muito benéfica e mostrar também a força que o futebol americano tem, né, da gente não deixar também, a gente, lógico, né, o flag está tendo muito visibilidade, mas a gente também não vai deixar o carro-chefe que é o futebol americano também, né? Então acho que essa unificação veio num momento muito propício de chegada de tudo, né, quem sabe, tipo, a NFL é um negócio que vem cada vez mais fortalecendo também, que acaba trazendo olhos também pra gente. Então antes a gente tinha toda aquela coisa tipo, mas qual que é o oficial, quem é o maior, quem que é melhor, e nunca saía do lugar. Então acho que estando todo mundo junto, acho que a tendência é realmente a gente aos pouquinhos também trazer empresas que estejam interessadas em investir no futebol americano nacional, né, justamente por tudo isso, né, não só a visibilidade da NFL, que vem crescendo cada vez mais aqui no nosso país, do flag, e estar atrelado, de repente, com a confederação no global em si, não só no flag, sabe? Então, acho que a gente está muito próximo também, né, porque a gente tinha essa dificuldade também, então acho que agora com um único campeonato, eu acho que é coisa de tempo mesmo, que o pessoal acho que, né, tá tentando ver se, tá vingando, tá dando certo, é isso mesmo, mas assim, acho que vai ser muito mais tranquilo, né, fácil não é, mas assim, mas de repente ter mais oportunidades, vamos dizer assim, da gente conseguir patrocínios e pouco a pouco também pro FA, para a Superliga, a gente conseguir situações que a gente consiga aos pouquinhos também tirar um pouco, né, que seja dos custos, né, tipo do time mandante, ou custo de viagem, que a gente sabe ainda que é bem difícil, bem complicado aí para os times, principalmente de FA, né, que tem toda aquela delegação muito maior, de repente, para viajar, o custo do mando, que no flag, querendo ou não, a gente resolve e tem um campeão no final de semana, né, tipo assim, ou seja, a gente consegue no final de semana fazer vários jogos e se já define, tipo, um campeão. Agora, no futebol americano a gente sabe que não é dessa forma, então a gente tem idas e vindas e muitas viagens também, então a gente espera muito que isso também reflita daqui a pouquinho também na parte aí de marketing, de patrocínios também para a Superliga. Legal. Uma outra questão, Cris, que eu acho muito importante a gente falar, quando a gente olha para o flag, né, a gente vê muito do abraço também da própria NFL, né? O Dolphins veio pelo segundo ano seguido, né, fazendo o Junior Dolphins, esse ano teve no Rio de Janeiro também. A gente vê em São Paulo, por exemplo, a gente teve esse ano o campeonato feminino, se eu não me engano, acho que foi sub-15, né, se eu não estou enganado. E muitas das questões que às vezes as pessoas podem chegar para mim e perguntar, imagino que chegam para você, é sobre base, né? Que a gente sabe que é muito difícil formar, né? Independente se seja pro flag, seja pro futebol americano. Ano passado a gente teve pela primeira vez o Brasil participando de uma Copa do Mundo Sub-20, que foi muito legal, né? O Brasil podendo competir. Como que a CBFA pode ajudar os times a, de repente, olhar um pouco mais para essa base, né? A gente sabe que durante a primeira gestão a gente teve, né, em alguns momentos ali o campeonato, né, de estados, né, São Paulo, Paraná, outros que participavam. Como que você acha que a CBFA pode ajudar esses times, né? Ou até mesmo o que a CBFA pode fazer para tentar estimular
esses times a trabalhar cada vez mais em formar jovens jogadores? Bom, uma das coisas que a gente tem feito, né, e até que foi muito em conjunto também com a própria NFL, com a iniciativa da NFL Flag, foi os torneios escolares. Então isso com certeza, né, também faz 2 anos, né, a gente está indo para o 3º ano aqui, né, desenvolvendo o flag escolar, então fazendo com que a gente vá atrás de projetos sociais ou escolas que já praticam, né, e tem essa base escolar do esporte. Então a gente está, né, conseguindo implantar muito. Isso com certeza impulsionou muitos times que não tinham, de repente, base a começar a trabalhar em parceria com escolas, colégios e coisas assim, para fomentar, assim, uma criançadinha 12 e 14, né, para que de repente possa representar de alguma forma ter os escudos. E aí a gente vê iniciativas, por exemplo, né, aqui em São Paulo teve a SPFL Kids, lá no Paraná também eles têm muito forte aí um projeto social aí que tem muitos campeonatos internos e tal, lá em Santa Catarina também, tanto Cheques, Almirantes, então tem muitas iniciativas, né, lá em Manaus também, o pessoal da EVA, então assim, várias iniciativas que começaram com aquela sementinha de participar da NFL Flag, e aí acabaram virando projetos muito bacanas e duradouros, né? Talvez não só de flag, mas também de outras modalidades que começaram a se desenvolver, e através disso os times começaram a buscar iniciativas de trabalhar também. Então essa é uma das coisas que acho que a gente tem incentivado bastante e tem crescido e surtido um efeito bem legal. E também o Brasil Onças, né? O Brasil Onças, tipo, a ideia de ter atletas na seleção de base. Então a gente, pela primeira vez também fizemos, né, ano passado já tinha algumas coisas de flag de base, só o sub-20, esse ano aqui a gente já fez, né, o sub-15, sub-17 e 20, também de seleções de base. Então aquela coisa assim, principalmente no feminino, que a gente não tinha uma renovação, uma geração vindo, assim, de repente, de adolescentes, crianças aí, né? Mas a gente está vendo agora que sim, os times, novos times surgindo só com times infantis ou de adolescente, times tradicionais também querendo investir nessa base, né? Então a gente está vendo muitas iniciativas. Então acho que da nossa parte, sabe, tipo, auxiliar, né? Seja com envio de kit, seja o projeto social, seja de repente fomentando mais competições. Então a gente, né, esse ano deve ter o nosso Brasileirão, né, Kids, não tem o nome ainda certo, mas a gente deve ter, ano passado teve o Sub-17, mas a gente deve ter o 20, 17, 15 e 12 também, sabe? Legal. Tipo, a gente tá em fase aí de recrutar, né, os interessados em participar, para a gente ver se o formato vai ser igual ao adulto, né, que nas 5 regiões, e depois fazer uma super final também da categoria de base. A gente está conversando aí também se vai, qual o nome também, um nome bem atrativo para fomentar. E eu acho que é isso, né, fomentando e de alguma forma também dentro da seleção, né, porque é aquela coisa que todo mundo tem o sonho, de repente, de fazer parte de uma seleção, e por se tratar de um esporte olímpico, né, as pessoas de repente acham que, e por não ter ainda uma seleção de base, a chance de entrar, fazer parte do Brasil Onças. Então a gente está trabalhando com essas duas grandes vias aí, né? Tanto do campeonato de base, que a gente vai começar a fomentar cada vez com idades menores, tanto também com a seleção. Então acho que isso vai impulsionar bastante. É uma forma da gente incentivar aí que os times tenham as categorias. Legal. E Cris, pra gente terminar, eu queria te fazer uma pergunta. A gente agora tem, né, como falou, tem a CBFA dentro do COB, a gente tem uma liga unificada no FA, a gente tem um flag crescendo, a gente tem um grande patrocínio dentro do flag, uma equipe buscando, né, uma equipe de marketing buscando isso dentro do FA também. Vou te fazer uma pergunta que muita gente me faz. O que você acha que ainda tá faltando pra gente dar, de repente, aquele último grande boom? Ou o que você acha que a gente ainda tem de barreira pela frente para que a gente consiga deixar tudo ainda melhor? Eu acho que uma das coisas que falta é a parte de estrutura, né? Hoje, por exemplo, nem nós mesmos da CBFA não temos uma sede, né, fixa que a gente possa mandar os jogos, fazer os camps. Então isso eu acho que é uma das grandes barreiras que nós, como confederação, ainda não
temos, ainda não conseguimos, né? Estamos conversando aí com algumas cidades para que de repente a gente possa ter alguma coisa nesse sentido, porque a gente tendo uma sede, a gente conseguiria ajudar muitos os times, que a gente sabe também que é uma dificuldade, né? Então, cada camp, cada coisa que a gente precisa fazer, a gente precisa gastar muita energia conseguindo campo com parcerias de prefeitura ou times e tudo mais. Então, são pouquíssimos times também que têm essa estrutura dentro de casa que consiga fazer teus mandos sem grandes sacrifícios, vamos dizer assim, e realmente mais investimento, sabe? Acho que, tipo, essas duas coisas que realmente falta pra gente virar realmente a nossa chavinha, sabe? Sim. Então, acho que é isso, sabe? Tipo, ter uma sede, uma estrutura de campo e mais investimento para que a gente consiga, né, na confederação como um todo, principalmente com o FA, porque a gente sabe que com o Flag a gente está bem encaminhado, mas a gente precisa, e a nossa desejo é que a gente ande sempre as duas rodas juntas, sabe, tanto o Flag quanto o FA, um puxando a outra, sabe, cada um com a sua particularidade, com as suas características, mas que a gente consiga caminhar sempre juntos, sabe, a mesma estrutura, de repente, que a gente está conseguindo dar para a seleção de Flag, pouco a pouco a gente também conseguir para seleções de FA, sabe, tipo assim, e a gente consiga também depois com a Superliga. Então acho que isso, sabe, tipo, uma estrutura de sede e também um pouco mais de investimento para que a gente consiga dar melhores condições. A gente sabe que ainda custa muito caro para os atletas, para os times, sabe, tipo, praticarem nosso esporte, sabe, então a gente sabe, desde equipamento, desde, sabe, mando de jogo, desde viagem, então a gente sabe que ainda é muito caro. Então, para que a gente realmente consiga, sabe, ter aquele crescimento realmente, sabe, que todo mundo consiga perceber, caramba, né, tá crescendo, tá desenvolvendo, acho que muito vem disso, sabe, estrutura melhor de campo e que os atletas, os times deixem de gastar, pelo menos, né, porque a gente sabe que, tipo, ganhar dinheiro ainda com o FA vai demorar um tempo, sabe, assim, para que todo mundo realmente possa viver só disso, acho que ainda demora muito tempo, ainda tá longe da gente conseguir isso, mas se pouco a pouco a gente consiga deixar de gastar, eu acho que já vai ser um grande passo, sabe, então não, acho que vem muito a calhar isso. Tipo. A gente para pensar que hoje, por exemplo, as seleções de Flag foram fazer os training camps e não tiveram custo, né, pela primeira vez em muito tempo, né, para se reunir, né, por assim dizer, eu já falo que a gente tá num caminho muito melhor, né, do que se a gente for olhar para 2 anos atrás, né, a gente nem precisa voltar tanto. Mas, Cris, queria te agradecer muito por esse papo, né, a gente que se vê praticamente todos os sábados e domingos aí em algum campo, mas a gente tem visto todo o trabalho, né, o que a CBFA tem feito, né, tanto de estar nos regionais, tanto com o que a gente falou, de estar nos eventos do COB, para absorver também esse conhecimento de outras modalidades. Então eu queria te agradecer de novo e falar que, assim, estamos muito ansiosos por tudo que vem por aí, né, um super final, você falando desse torneio Kids aí que a gente quer, com certeza vai ficar de olho, e muita coisa que vem por aí, então eu queria te agradecer por estar participando mais uma vez aqui. Obrigada, Ornelas. Eu que agradeço o espaço para a gente estar comentando um pouquinho, que às vezes falta tempo da gente comunicar, às vezes toda a comunidade, toda a galera do que está acontecendo, né? Então, assim, isso é muito importante ter esse canal aí aberto. Sei que muita gente assiste, né, o que você posta, então é bem legal ter esse apoio. A gente também deve estar para publicar um balanço aí, tipo, não só sabe, desse primeiro semestre aqui da gestão, sabe, com todos os feitos, com tudo que a gente conseguiu também, então deve sair muito em breve também o balanço, né, desse primeiro semestre, de tudo que a gente conquistou e tudo que está acontecendo, então, e a nossa ideia é essa, sabe, tipo, cada vez mais estar cada mais próximo, e a gente está informando também nossa comunidade de tudo que está acontecendo e das coisas boas que estão chegando e estão por vir. Obrigada mesmo pelo espaço e pelo convite. Obrigado, Cris. Bom, pra galera que quiser acompanhar tudo que tá acontecendo, é simples. Vai no Instagram da CBFA, vai no Instagram do Brasileirão de Flag, da Superliga, que vocês vão poder conferir tudo que tem sido feito desse grande trabalho. Muito obrigado, pessoal, que ficou com a gente aqui até o final. Lembrando, toda segunda-feira, uma entrevista diferente pra vocês. Deixem nos comentários quem mais vocês querem que a gente traga aqui pra bater esse papo bem legal toda segunda. Tamo junto e um grande abraço.